Drone sobrevoando os Estados Unidos. Suspeitas sobre o Irã. Uma crise em potencial. O que está por trás desses incidentes e qual o verdadeiro alerta emitido para a segurança nacional? Prepare-se para entender a complexa teia geopolítica que conecta esses eventos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa investigação crucial. Já parou para pensar que uma simples faísca pode incendiar uma floresta inteira? A tensão entre nações é como um barril de pólvora, onde um pequeno incidente pode desencadear consequências catastróficas. A recente onda de aparições de drones misteriosos sobrevoam os Estados Unidos não é apenas um fato isolado, mas um potencial estupim para um conflito de proporções inimagináveis. O que aconteceria se a próxima geração de conflitos não fosse travada por exércitos convencionais, mas por enxames de máquinas voadoras silenciosas e letais? A verdade é que estamos à beira de uma nova era na geopolítica global, onde a linha entre a espionagem e a agressão se torna cada vez mais tênue. O Irã, com suas recentes declarações, parece estar testando os limites dos Estados Unidos, lançando um alerta velado que ecoa nos corredores do poder em Washington. Imaginem a cena: o céu noturno de Nova Jersey, outrora familiar, agora cruzado por sombras imponentes. Não pássaros, nem aviões convencionais, mas drones, alguns tão grandes quanto SUVs, desafiando o espaço aéreo restrito. As autoridades, perplexas, se veem diante de um enigma sem precedentes. De onde vieram essas máquinas? Qual a sua missão? O mistério paira no ar, alimentando especulações e apreensões. Os Estados Unidos se encontram em uma situação delicada. A sensação de incerteza é palpável. É como se um livro com páginas em branco surgisse de repente em nossa estante, despertando uma curiosidade quase irresistível. Queremos desvendar o que está escrito ali, mesmo sem saber se encontraremos respostas agradáveis ou não. Assim como na vida, nos deparamos com situações inesperadas que exigem nossa atenção e perspicácia. Lembre-se, como um bom estrategista, é crucial manter a calma e observar atentamente os detalhes para tomar decisões assertivas. Os drones sobrevoando os Estados Unidos são um exemplo disso. A natureza humana é movida pela busca por respostas. Desde os primórdios da civilização, olhamos para o céu com questionamentos. Os drones em Nova Jersey ecoam essa busca, mas com uma camada extra de complexidade. Afinal, não se trata apenas de observar fenômenos naturais, mas de lidar com a possibilidade de uma ação planejada, com objetivos ainda desconhecidos. Este é um exemplo prático de como a tecnologia, usada de forma misteriosa, pode gerar apreensão. O Irã observa tudo atentamente. Diante do mistério dos drones que cruzavam os céus de Nova Jersey, as autoridades se viram em uma encruzilhada. A situação exigia uma resposta firme e imediata. A declaração de estado de emergência limitado surge como um farol em meio à névoa da incerteza, uma medida que visa garantir a segurança da população e facilitar a atuação das forças policiais. É como acender as luzes em um palco escuro, permitindo que os atores, nesse caso, as autoridades, enxerguem com clareza o cenário e possam agir com precisão. Os Estados Unidos precisam agir rápido contra essa possível ameaça. Imagine a complexidade de coordenar uma operação para interceptar objetos voadores não identificados. É como tentar guiar um rebanho de ovelhas sem um pastor experiente. A declaração de estado de emergência confere às autoridades o poder de mobilizar recursos, coordenar esforços e implementar estratégias de forma mais ágil e eficaz. É como ter em mãos um mapa detalhado de um labirinto, permitindo encontrar o caminho certo com maior segurança. Essa situação toda com os drones intriga o Irã. A declaração de estado de emergência não é apenas um ato burocrático. Ela representa um sinal claro de que a situação é levada a sério. É como um chamado à ação, um convite à união de esforços em prol de um objetivo comum. Assim como em um time de futebol, onde cada jogador tem um papel fundamental, a sociedade como um todo precisa se manter vigilante e colaborar com as autoridades. Uma boa dica prática para o cidadão comum é manter-se informado por fontes confiáveis e evitar a disseminação de notícias falsas. Este é um momento delicado para os Estados Unidos. No intricado jogo geopolítico, as suspeitas pairam como sombras densas. A repentina aparição dos drones em Nova Jersey lança holofotes sobre possíveis envolvimentos externos. Informações, mesmo que não totalmente confirmadas,
apontam para o Irã como um potencial ator por trás dessas operações. Como em um quebra-cabeça complexo, cada peça, mesmo que pequena, pode revelar conexões importantes. Os Estados Unidos observam os movimentos do Irã. A história nos mostra que as tensões entre nações muitas vezes se manifestam de maneiras indiretas. Espionagem, ciberataques e, agora, a utilização de drones podem ser ferramentas utilizadas em conflitos velados. É como um jogo de xadrez, onde cada movimento é calculado e estratégico. As especulações sobre o envolvimento do Irã adicionou uma nova camada de complexidade à situação, exigindo uma análise cautelosa das informações disponíveis. Os drones se tornam peça-chave nessa geopolítica entre Estados Unidos e Irã. A busca pela verdade é como a busca por um tesouro escondido. Exige paciência, perspicácia e a capacidade de conectar os pontos. No caso das suspeitas sobre o Irã, é fundamental analisar as evidências com cautela, evitando julgamentos precipitados. Assim como um detetive experiente, é preciso seguir as pistas com atenção, buscando informações em fontes confiáveis. Como exemplo prático, podemos citar a importância de consultar veículos de imprensa reconhecidos e evitar a propagação de boatos. Os Estados Unidos precisam de provas concretas contra o Irã. Em meio às crescentes especulações sobre o envolvimento do Irã com os drones, o Pentágono se pronunciou de forma clara. Nenhuma evidência concreta liga o país ao incidente. A declaração soa como um contraponto em uma melodia complexa, trazendo uma nova perspectiva para a análise da situação. É como se, em uma investigação policial, surgisse um álibi sólido para um dos principais suspeitos. A posição dos Estados Unidos, através do Pentágono, se mostra firme. A negação do Pentágono não significa, necessariamente, o fim das investigações. Pelo contrário, ela direciona o foco para outras possibilidades. É como um farol que ilumina novos caminhos em um labirinto. Assim como na ciência, onde hipóteses são testadas e reformuladas constantemente, as autoridades precisam considerar todas as vertentes para chegar à verdade. A relação Estados Unidos-Irã segue tensa, mesmo com a negação. A comunicação clara e direta, como a manifestada pelo Pentágono, é essencial em momentos de crise. Ela ajuda a dissipar boatos e evitar a disseminação de informações incorretas. É como um antídoto contra a desinformação. Um exemplo prático da importância da comunicação é a forma como empresas lidam com crises de imagem. Uma postura transparente e ágil pode evitar danos irreparáveis à reputação. A presença dos drones nos Estados Unidos gera debates e questionamentos sobre a segurança. A súbita aparição de drones sobrevoando o território americano acende um sinal de alerta crucial no âmbito da segurança nacional. Especialistas convergem na preocupação de que tais dispositivos, em um curto espaço de tempo, possuem a capacidade de coletar uma vasta gama de dados sensíveis. É como se uma janela se abrisse para informações estratégicas, antes protegidas, expondo vulnerabilidades que demandam atenção imediata. A questão dos drones se torna um problema para a segurança dos Estados Unidos. A tecnologia, embora traga inúmeros benefícios, também apresenta desafios significativos. A facilidade com que drones podem ser equipados com câmeras de alta resolução, sensores e outros dispositivos de coleta de dados amplia o espectro de ameaças. É como oferecer uma chave mestra para um cofre digital. A capacidade de monitoramento aéreo, antes restrita a operações complexas, agora se torna acessível, gerando novas preocupações em relação à privacidade e à proteção de informações confidenciais. O Irã observa atentamente a movimentação dos Estados Unidos em relação a essa questão. Para mitigar os riscos à segurança nacional, é imprescindível o desenvolvimento de estratégias de defesa e contra-inteligência eficazes. Assim como um sistema imunológico forte protege o corpo contra doenças, um conjunto robusto de medidas de segurança cibernética e física é fundamental para proteger dados sensíveis. Uma ação prática que pode ser implementada é o investimento em tecnologias de detecção e interceptação de drones, além da criação de legislações mais rigorosas sobre o uso desses equipamentos. A preocupação com a segurança dos Estados Unidos aumenta com a presença dos drones. Diante deste cenário complexo que envolve drones, Estados Unidos e Irã, uma pergunta crucial se impõe. Estamos realmente preparados para as novas formas de conflito que se desenham no horizonte? A coleta de dados sensíveis por meio de dispositivos tecnológicos como drones representa uma vulnerabilidade que exige ação imediata.
Como podemos garantir a proteção de nossas informações em um mundo cada vez mais conectado? Que medidas devemos tomar para evitar que a tecnologia seja utilizada para fins maliciosos? Para continuar por dentro dessa discussão crucial e receber mais conteúdos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações.